Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Então vamos começar isso direito? Oi, confusos! Oi, confusas! Sejam muito bem-vindos ao meu Divã, segunda temporada. Um espaço para que as nossas bitolagens sejam compartilhadas. Passei por muitas bitolagens nesse quase um ano desde a última vez que a gente se falou. Porque o meu Divã temporada 1 tem quase um ano que lançou. E vocês sentiram minha falta tanto quanto eu sentia de vocês? Sendo a pessoa que faz o Não É Sobre nessa internet, eu vou fazer o meu Divã hoje, o primeiro da segunda temporada, como Não É Sobre. Quando eu era criança, tô falando ali uns 12 anos, quando eu era uma pré-adolescente, eu ia muito pra Itanhaém. E aí lá em Itanhaém, na minha casa, tinha uma maçaneta que ela não funcionava. Todo mundo sabia que aquela maçaneta não funcionava, ninguém queria trocar ela, porque não era uma coisa tão importante também. Mas a gente sabia que aquela maçaneta não funcionava. Aí um dia, minha mãe veio pra São Paulo e me deixou em Itanhaém com a minha avó. Eu aproveitei que minha mãe não tava lá, fiquei até madrugada com as minhas amigas lá no térreo do prédio. Voltei pra casa ali umas 3 horas da manhã. Quando eu fui tentar entrar em casa, a porta não abria. E eu sabia que mais cedo ou mais tarde aquilo ia acontecer, porque várias vezes durante o dia, quando a gente foi tentar abrir aquela porta, ela emperrava. Então não foi surpresa pra ninguém que a porta ia emperrar. Fiquei tentando abrir, não conseguia abrir aquela porta. Tive que acordar minha avó, que tadinha, estava no 7º sono dela, e ela veio tentar abrir. Aí ficou ela do lado de dentro tentando abrir, e eu do lado de fora tentando abrir, as duas batalhando com aquela maçaneta que não funcionava. Em um certo momento, não me pergunte por quê, eu vi aquela maçaneta já toda quebrada, toda velha. A minha avó tava empurrando e puxando a maçaneta pra ver se encaixava e fazia girar, porque o problema é que ela não tava girando, não tava abrindo a porta. Só que quando ela empurrava e puxava a maçaneta, obviamente que do lado de fora a maçaneta também ia pra frente e pra trás, deixando ali entre a maçaneta e a porta um pequeno lugar, onde eu, com 12 anos, às 3 horas da manhã, por algum motivo olhei e falei: e se eu colocar o meu dedinho bem entre a maçaneta e a porta? Eu não era a criança mais inteligente. Obviamente que o que aconteceu foi, a minha avó puxou a maçaneta, no que ela puxou a maçaneta, ela prendeu o meu dedo entre a maçaneta e a porta. Prensou. Agora, eu tô contando essa história por quê? Pra contar pra vocês como eu, uma pré-adolescente, era burra? Não, porque isso já fica implícito na história. É óbvio que eu era burra. Então não é esse o motivo. Eu tô contando isso porque, de alguma forma, naquele momento que eu decidi colocar o meu dedo ali, tinha todas as evidências que o meu dedo ia ser machucado. Tudo ali, nada me mostrou que aquilo não ia acontecer. Muito pelo contrário, todas as provas estavam me mostrando que ia acontecer exatamente o que aconteceu. Mas por algum motivo, eu achei que comigo não aconteceria. Entende? Passando um caminhão de lixo. Ele não passa o dia todo, mas agora que eu liguei a câmera, é uma maravilha. Eu achei que comigo não aconteceria. Eu achei que no momento que eu colocasse meu dedo ali, num lugar onde, obviamente, eu ia me machucar, eu não me machucaria. Porque, ou não bateria no meu dedo, ou 2, a minha avó não puxaria a maçaneta. Agora, a minha avó, obviamente, que só pensava em abrir a porta pra eu entrar pra dentro de casa, às 3 horas da manhã. Em nenhum momento eu avisei ela que eu colocaria meu dedo ali no meio. E, obviamente, que ela não pensou que eu faria isso. Então, a culpa é da minha avó? Óbvio que não. Se eu tivesse falado pra ela, estou colocando meu dedo entre a maçaneta e a porta, ela provavelmente não teria puxado. E muito provavelmente ela teria me chamado de burra também. Mentira, minha avó não faria isso. Mas ela ficaria indignada. O meu ponto sendo, esse dia da maçaneta com 12 anos é uma coisa que eu uso muito pra minha vida. Porque não foi a primeira vez que eu ignorei sinais de coisas que claramente estavam acontecendo, onde tudo me indicava que aquilo ia acontecer e eu pensei, não, mas eu sou especial, comigo não vai acontecer. Aconteceu. Porque o universo não é um ser bom ou ruim. Porque o universo não tem o ímpeto nenhum de fazer nada. O universo acontece. As coisas acontecem. E se você escolhe ignorar todos os fatores de uma coisa, a chance daquela coisa acontecer com você é muito grande. Porque você já viu o padrão se repetindo. E você não é especial. E é muito doido pensar que a gente não é especial. Eu acho que essa metáfora, você consegue relacionar ela pra vários lugares. Mas onde eu gosto de relacionar mais ela é nessa síndrome de Salvador. Porque eu já tive essa síndrome de Salvador. Eu já tive esse lugar de tipo, ai, que pessoa problemática. Ai, que pessoa maluca. Ai, que pessoa não trata ninguém bem, traiu 30 pessoas antes. Mas eu consigo salvar. Demora um tempo pra gente entender que a gente não é reabilitação de ninguém. Principalmente quando a gente é acostumado a cuidar dos outros. Eu sempre fui uma pessoa acostumada a cuidar dos outros. Eu tenho 5 irmãos. Isso não é uma coisa ruim. Mas separar a minha preocupação com os outros do fato de que eu não sou reabilitação de ninguém, porque às vezes a gente se coloca nesse lugar de Pixie Dream Girl. Aquela pessoa que ela não faz parte da história do protagonista. Ela só tá ali pro desenvolvimento pessoal do protagonista. Olha que lindo. Aí fica lá, o protagonista se desenvolve e depois some.
porque é muito diferente. E aí a gente esquece de ser o protagonista. E a gente tá muito ocupado tentando reabilitar aquela outra pessoa. Mas eu também não vou guiar vocês nessa metáfora. Vocês podem usar essa metáfora porque vocês bem entenderem. Eu não vou dizer pra vocês aonde o seu pensamento tem que ir ou não tem que ir. Se você levou essa metáfora pra outro lugar, por favor, compartilha nos comentários, eu quero saber. E não tá errado. Se você quiser levar essa história só sobre como eu fui uma idiota de colocar o meu dedo entre maçaneta e porta, quando obviamente a minha avó ia puxar, porque era um movimento que ela estava fazendo, você pode levar também. E eu vou concordar com você. Eu já percebi que eu faço muita besteira por burrice há muito tempo. Eu já não espero nada de mim há muito tempo. E é aí que eu me surpreendo. Às vezes, eu paro, antes de fazer uma coisa, eu paro, e aí eu olho e falo, será que eu estaria sendo burra? E aí, às vezes, eu falo pra mim, não tem necessidade de ser burra hoje. Agora, olhando por um outro lado dessa metáfora, eu colocar o dedo entre a maçaneta e a porta, enquanto a minha avó puxa, e esperar que ela não puxe sem comunicar nada, é uma coisa que eu faço até hoje. Com várias pessoas que não são minha avó. E com outras situações que não são uma maçaneta. Eu pego, e aí eu faço uma coisa que ninguém sabe que eu tô fazendo. A pessoa não percebe que eu tô fazendo essa coisa porque ela tá focada em outra coisa, tal qual a minha avó estava focada em me colocar pra dentro de casa. E aí eu não aviso, faço. E quando a pessoa me machuca, porque eu não comuniquei, porque eu não verbalizei, eu ainda fico, poxa, mas eu achei que não ia acontecer comigo. Aí, eu que também sou ser humano hipócrita, fico falando pros outros, ai, mas tem que comunicar as coisas, não pode deixar de comunicar as coisas, porque ninguém tem como saber as coisas que estão dentro da sua cabeça. Enquanto eu também espero que as outras pessoas saibam o que tá dentro da minha cabeça. Eu demorei pra entender que verbalizar coisas não é fraqueza. Antes eu achava, e às vezes eu ainda acho um pouco, não vou mentir não, que você pedir um carinho, que você pedir um abraço, que você falar que você tá se sentindo sozinho é um sinal de fraqueza. Como se essas coisas você não pede. Eu aprendi isso, que beijo, carinho, abraço, te amo, desculpa, são coisas que você não pede. E aí eu tive que entender que são coisas que você pede sim. Porque às vezes, não é que a pessoa não tá te dando carinho que ela não quer te dar carinho. Não é que a pessoa não tá te dando um abraço que ela tá, de alguma forma, te punindo ou sendo pessoal com você. Não é que ela tá contabilizando isso. Às vezes ela só não tá vendo isso. E cobrar que uma pessoa veja algo que não tá no campo de visão dela. Não é que ela tá ignorando, é que não tá no campo de visão dela. Ela não sabe, ela não imagina que você tá sentindo dessa forma. E aí cobrar que ela faça sem você verbalizar é coisa de maluco. E eu sou maluca. Se você bate palma, eu vou dançar, entendeu? São coisas tão bobas que a gente classifica como fraqueza. Coisas tão pequenas, tão naturais. Como verbalizar o sentimento pode ser uma fraqueza? Outro dia, eu tava falando com meu amigo Bernardo. A gente conversando. Aí eu virei e falei, não, Bernardo. Que eu não sou mulher de ser otário. Virei e falei, não tem porquê eu ir lá, eu ficar sendo toda fofa, eu ficar sendo toda querida, uma pessoa que não tá nem aí pra mim, que não vai fazer o mesmo. Aí, por exemplo, sei lá, eu tô ficando com uma pessoa, aí eu paro de ficar com outras pessoas e essa outra pessoa não vai parar de ficar com as outras pessoas dela. Eu sou otária. Aí Bernardo vira pra mim e fala, mas amiga, você tá oferecendo o seu amor pra uma pessoa, você tá ali se dispondo a cuidar, a amar, a querer uma pessoa. A pessoa recusa isso e a otária é você? O que você fez de errado? Bernardo alugou um triplex na minha cabeça. Porque aí começa uma coisa de eu balancear as minhas ações a partir do que o outro vai fazer. E o que o outro faz não me interessa. Eu faço o que eu acho certo. Se eu for numa festa e me obrigar a ficar com uma outra pessoa porque o outro tá ficando com fulaninho, aí já tá errado. Aí eu já tô invadindo eu mesma. Eu tô me dispondo a fazer uma coisa tão linda. A ter um sentimento tão lindo. E você não quer? É o seu direito. Mas eu não vou ficar me chamando de otária por isso. Porque não existe lugar onde isso faça sentido. Otário é a pessoa que não quer ter o amor. Eu acho que às vezes a gente fica se preocupando muito no depois, do porém, no que vem, no que vai. E aí a gente não se permite nem tocar, nem entender. Aí perde toda uma fase sensacional porque tá pensando que lá pra frente talvez não sei o quê, porque daí talvez eu não consiga, porque daí talvez não sei o quê. A vida tá passando, a vida tá correndo. A outra pessoa te achar otário, deixa ela achar. Você não controla o que o outro tá pensando, o que o outro tá sentindo. Você controla o que você tá fazendo, não o que você tá sentindo. Bom, chegamos ao fim desse divã. É isso que eu tenho pra oferecer pra hoje. Eu nunca prometi nada pra ninguém também. E eu queria propor uma coisa pra vocês. Queria que vocês conversassem comigo. Eu queria que o meu divã fosse mais de vocês também. Eu não sei se eu vou criar um outro quadro ou se vai ser uma divisão do meu divã semanal. Mas eu quero ouvir de vocês. Seja pedido de conselho, seja história, seja o que você quiser falar. Se você quiser me contar uma história do seu dia, se você quiser um pedido de conselho, se você quiser me contar uma história do seu Natal, se você quiser me contar o que você ouviu na rua, meu Instagram é @ela.chella, me manda lá e eu vou te colocar aqui no meu divã. Então, até semana que vem. Um beijo. Não esquece de mandar não, hein? Tchau!